Girão destaca ações do Congresso dos Estados Unidos sobre a censura no Brasil. Tem algum subtítulo para a gente incrementar aqui? Vamos ver se tem embaixo da foto. Não, aí já começa a matéria. Eu vou partir, como a gente começa alternando. Primeiro eu comecei com o Laudelino, vou começar isso com o Cláudio, que agora está aqui do meu lado. O Caivano está aqui do meu lado. Depois passo para a Lili, até para ela também dar o parâmetro sobre como ela está vendo essa situação que ela está acompanhando aí. Caivano. Obrigado, Paulo, e obrigado também ao Laudelino, né? Eu estava pensando enquanto ele falava aqui, só espero que o povo brasileiro não tenha o mesmo sentimento no futuro que Hitler teve. Sabe qual foi? O de arrependimento de não ter atacado os 300 mil soldados, 400 que ele trouxe, enquanto eles estavam lá, que seria uma tremenda covardia. Mas a gente pode fazer essa analogia também com a população. Espero que vocês não se arrependam no futuro de ter perdido essa chance, já que vocês já promoveram a ruptura do Estado. Olha, o Girão, eu preciso parabenizar esse senador. Ele é um senador litigante, como a gente costuma dizer no direito, né, de operadores do direito. É diligente, olha que palavras bonitas, né? Ou seja, ele vai para a briga, ele compra mesmo as questões dos seus eleitores, as questões do Brasil, tem se desdobrado. Ele participou daquela que levou o Schallenberger, né, e o David, uma audiência pública lá com o Marcel Van Hatten também, que é deputado. Mas, enfim, o Girão, o Eduardo Girão, ele é um senador muito atuante, tem feito muitos trabalhos que nos favoreçam, né? Agora, lá ele também teve na primeira, se eu não estiver enganado, na primeira comitiva que foi, até a Lili pode nos ajudar depois, acho que na primeira comitiva, acho que ele também participou, fez alguma visita em Washington. Ele tem trabalhado muito para levar esse nosso clamor para fora, não ficar distrito somente ali às paredes do Congresso. Ou a gente deveria chamar de cavernas. Eu vou chamar de caverna, viu? Porque você não vê a luz do dia. É bem difícil, eu tenho andado muito por lá, você atravessa por corredores que são verdadeiros túneis, né? E aí você fica sempre sob uma luz artificial. Então a gente pode sim chamar de caverna. Mas ele não se amedronta, ele já foi ameaçado, né? Tem grupos opositores que geralmente vão para cima, pedem para ele parar. Ele fez uma audiência pública importante também sobre a questão do aborto, que é uma pauta que nós todos aqui somos contra, defendemos a vida. Então, eu acredito que a gente deve elogiar não só o trabalho do Eduardo Girão, mas solicitar ele que continue, porque o resultado está aí, ele está começando a aparecer, não vai ser agora que a gente pode parar, já que estamos ganhando o jogo e o nosso inimigo cometendo erros. Façamos como Napoleão, deixa, enquanto eles estão errando, não os interrompa, vamos continuar fazendo aqui a nossa estratégia. Obrigado, Caivano. Lili Pacheco. Bom, o Caivano, ele focou na figura do Girão, né, no protagonismo dele no Senado Federal, então eu vou focar um pouco na missão em si, porque, de fato, eu estava lá e eu vi de perto o que foi essa missão, né? Foi uma audiência, uma missão realizada na audiência do Subcomitê de Relações Exteriores, né, Foreign Affairs, do Congresso americano, liderada pelo deputado Chris Smith, do Partido Republicano, que teve como testemunhas o jornalista americano Michael Schellenberger, o Chris Pavlovski, que é o CEO do aplicativo Rumble, da plataforma Rumble, e o jornalista brasileiro Paulo Figueiredo. Também tiveram depoimentos escritos da doutora Ludmila Lins Grilo, do jornalista Alan dos Santos, acredito que do jornalista Rodrigo Constantino, e a presença de uma delegação de deputados federais com um senador, que no caso o Girão, né? Deputados federais aí que foram, me perdoem se eu não citar todos os nomes aqui, mas eu posso citar alguns que já foram em missões passadas, né? O Gustavo Gayer, que foi o líder da missão, o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, a Bia Kicis, que também esteve em todas as missões, ela sempre muito ativa, participa muito, o Polon, que também esteve em outras missões, enfim, foram muitos parlamentares aqui, eu não quero ser injusta, né, deixar alguém de fora, mas também jornalistas,
eu, a Jamile, o Alan dos Santos, a própria doutora Ludmila Lins Grilo estava lá. Dessa vez teve a presença do Deltan Delagnol, que foi assim, né, que foi um grande adendo, assim, enriqueceu muito a nossa missão. Enfim, advogados. Dessa vez também tivemos a presença do advogado do Daniel Silveira, que é um caso fortíssimo, emblemático para expor a ditadura no Brasil. Então, eu avalio que foi assim, foi um momento importante, muito importante, nesse caminho que nós estamos traçando e trilhando aqui nos Estados Unidos, aliás, no exterior, né? Porque também fizemos a missão da Europa, que eu tive a honra aí de organizar, e agora vão sair outras missões em outros parlamentos, outros governos, outros estados, para expor a ditadura. Agora, essa dos Estados Unidos é muito importante, porque envolve os Twitter Files. Então, o que o senador Girão fala aqui, né, ele dá detalhes nessa matéria do governo americano, da missão lá, e o que ele fala é muito importante, porque a gente precisa que o povo saiba que já que as nossas armas no Brasil para lutar contra a ditadura estão se esgotando, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar armas lá fora também. Tudo o que está ao nosso alcance tem que ser feito, né? E obviamente não foi uma audiência muito demorada, as audiências são rápidas, né? Tivemos uma deputada do Partido Republicano, a Maria Elvira Salazar, pela Flórida, inclusive, que é filha de latinos que fugiram do comunismo, e ela mostrou o ponto alto da audiência, na minha opinião, e na opinião de muitos, até porque nós comentamos ali depois, foi quando ela mostrou a foto do Alexandre de Moraes, e ela destinou uma pergunta ao Michael Shellenberger, falando o que esse senhor aqui, o que ele está fazendo, o que ele está fazendo que está atacando tanto a democracia brasileira, eu quero entender. Logo depois disso, ela falou um pouco do que ela sabe sobre o Lula. E ela falou o óbvio, o básico, diretamente ao ponto, dizendo como que o Brasil tem um ladrão, né, que já foi condenado no governo. Isso foi, obviamente, nós aplaudimos, nós ficamos muito felizes, e ela falou, gente, mas isso não é um motivo para vocês se alegrarem. Mas, obviamente, né, nós estávamos felizes do reconhecimento dela. E, além disso, né, eu também não posso deixar de mencionar isso aqui, tinham 3 deputados de esquerda lá que fizeram a defesa do governo Lula, dizendo que o Brasil vive uma plena democracia. Esse momento foi muito frustrante para a gente. Nós sabemos que eles estão ali coligados com agentes do PT, e tinha ali também, na bancada das testemunhas, uma testemunha contra a nossa causa. Um professor da Harvard, brasileiro, eu esqueci o nome dele agora, mas, gente, um alto intelectual, o Alan dos Santos levantou um ponto para isso. Então, nós precisamos, assim, entender que não tem gente só a favor da nossa luta e da nossa causa no exterior, tem muita gente contra, né? E nós queremos expor isso ao mundo para que o mundo saiba que o Brasil não é mais uma democracia, que o Brasil vive sim uma ditadura, e ter a presença do senador Girão lá foi importantíssimo, porque o Senado é fundamental nessa luta, o Senado pode fazer algo para mudar a nossa situação, e muitos senadores estão acovardados, amedrontados, o senador Girão não. Então, é isso, foi uma missão muito, muito boa, muito proveitosa, né? Está dando continuidade ao trabalho que nós começamos lá atrás. Então, muito em breve teremos outra audiência, aí uma audiência do comitê inteiro. Essa foi uma audiência do subcomitê, e em breve teremos uma do comitê inteiro, que vai ser tão importante quanto. Vale salientar aqui, eu acho que a presença do Caivano é imprescindível nessas audiências. Eu já falei isso para o Caivano. Então, Caivano, ó, assim que eu ficar sabendo da próxima, eu vou te avisar para você se programar com antecedência, porque eu acho que você tinha que estar lá. Presidente, pela ordem eu fui citado, eu gostaria... Lili, obrigado, achei merecidas suas palavras, mas eu aqui já tinha intenção de interromper aqui, fazer a minha parabenização a você, ao teu engajamento, ao teu trabalho junto a esses parlamentares. A gente sabe, por exemplo, mas creio que o nosso público tenha pouca informação a esse respeito,
que aquela da União Europeia, em grande parte, só aconteceu por sua intervenção, tá? Então, meus parabéns. Você é daquelas pessoas que devem ser sempre lembradas e enaltecidas quando a gente vê momentos como a tirania. E só aqui para dar a definição de tirania, depois o meu amigo historiador pode me criticar também, foi o Montesquieu que fez isso, tá? Em 1756, quando escreveu Do Espírito das Leis, tá lá no livro 9, capítulo 3 ou 2, agora a memória me falha, mas ele diz o seguinte: é tirânico o estado em que o poder judiciário se une ao poder executivo. Vamos parar por aqui. Certo. Obrigado, Lili. Obrigado, Caivano. Antes de passar o comentário para o nosso amigo eleitor, eu quero... Tem superchat, pode jogar na tela para a gente, por favor, Lavínia. Márcia da Silva Braga, que é membro do R$2, e disse o seguinte: no Rio Grande do Sul está fazendo falta um Tarcísio. Está aí o comentário dela. Agora eu passo a bola para o Laudelino Lima, de Lima. Vamos lá. Esse evento, para mim, esse evento aí que aconteceu lá no Congresso, ele falou muito mais do nosso Congresso do que do Congresso americano. Porque nós terceirizamos um Congresso. Nós levamos um tema para um outro Congresso se revoltar e se chocar, diante da impossibilidade do nosso Congresso se revoltar, se chocar e agir. Nós estamos terceirizando a revolta. Né? É isso que a gente está fazendo. Infelizmente, olha o que sobrou para a gente. Nós estamos terceirizando a nossa revolta e comemorando, e ali estamos empolgados com a revolta que estamos causando num congresso de outro país, porque o nosso já beira a inutilidade há bastante tempo, né? Porque ele é incapaz de fazer o seu papel. Eu falo isso diariamente. É uma casa de eunucos. Tem elementos que a gente fala, ó, esse está lutando, esse estava aqui, tá, mas, no geral, é lamentável o que se tornou hoje, que remete até à etapa anterior, quando a gente seria a sexta fraude, a sexta mentira da República, que é a apuração proporcional. Hoje nós temos 4,65% do Congresso brasileiro composto por pessoas que tiveram voto para estar lá. Ou seja, o nosso Congresso é 5% de vontade popular. Isso explica um pouco do porquê, de repente, estamos terceirizando para um outro país, porque lá o sistema de apuração é diferente. Né? É um sistema de apuração onde se respeita a vontade popular, aí você encontra um representante eleitoral de verdade, o cara com pedigree, eleito realmente. Por quê? Quando você tem um sistema onde o representante do povo é um cara verdadeiramente eleito, é o cara que está lá, que foi verdadeiramente escolhido, ele carrega, né, toda aquela responsabilidade. E a fidelidade dele é com o seu eleitor. No caso brasileiro, como 95% do Congresso é eleito por regras da apuração proporcional, ou seja, a fidelidade do político brasileiro não está mais no eleitor, está nas regras. E está em quem sustenta essas regras, quem faz as continhas magiquinhas dessas regras. Ali está a fidelidade. Por isso que a gente percebe que nos últimos anos parece que o político perdeu a vergonha do seu voto, perdeu a vergonha da tomada de atitude que seria impopular no passado. Parece que isso não causa mais efeito, porque o ponto de fidelidade está em outro lugar.